Que hoje o Evangelho fala que Zaqueu subiu num sicômoro. O que é sicômoro? Sicômoro é uma figueira brava. É uma figueira que ela pertence à família das figueiras, mas ela dá um fruto diferente. E naquela época, eles usavam o sicômoro como amparo para as uvas, para as vinhas. Era muito comum usar o sicômoro para amparar as vinhas. Então nós vamos dissecar hoje, porque Jesus estava andando e, segundo o relato, segundo o relato de Lucas, um homem muito baixinho subiu num sicômoro para ver Jesus. Então Jesus disse para ele assim: desce daí, Zaqueu. Eu quero ir na tua casa hoje. Se a gente for examinar essa situação, primeiro, quando Deus quis falar com os homens, ele desceu. Ele não mandou que o homem subisse, não. Preste atenção na primeira mensagem do Evangelho de hoje. Quando Deus quis falar com os homens, ele desceu. Não mandou que nós subíssemos, não. Então, esse exemplo que Lucas nos dá do sicômoro é um exemplo que nós somos os amparos da vinha do Senhor. Nós somos os sicômoros. Nós somos. Agora, quem quer subir para ver Jesus, não dá certo. Nós temos que ficar no mesmo nível. Não tem ninguém baixo diante do Evangelho, não. Todos nós, diante do Evangelho, somos iguais. Não tem ninguém mais alto do que o outro, não. Um espírito que eleva uma pessoa, são todos da mesma altura. Ninguém se eleva, não. Então, por isso que, nas palavras de Lucas, Jesus falou com aquele homem: desce, Zaqueu. Porque aí em cima aceitar, você não vai viver, não. Então, quando Zaqueu entendeu o que Jesus queria falar, ele desceu. Aí Jesus, então, falou assim: hoje eu vou na tua casa. A pessoa que se nivela, o bom cristão, o bom católico, que se nivela, pensa nessas palavras, Jesus vai visitá-lo. Caso contrário, essas pessoas que acham que está com a teologia na barriga, essas pessoas que acham que está com a sabedoria toda na cabeça, que sobe nesses sicômoros da vida, não vão ser amparo de nada. Jesus está mandando um recado para nós: desce dessa árvore, desce desse teu pedestal. Você é um sicômoro, você é um amparo da minha vinha. É isso que Jesus quis dizer naquele momento, que nas palavras de Lucas que chegou até nós. É um exemplo de sabedoria muito grande que Jesus quis nos dar. E aquele recado de Deus, né? Deus, quando quis falar com os homens, ele desceu. Ele desceu, foi incompreendido. Mas ele se nivelou aos homens. Ele fez tudo que um homem quis. A única diferença é que ele não tinha pecado, só isso. O resto tudo, ele se igualou a nós. Deus não mandou nós subirmos para conhecê-lo, não. Então, esse exemplo do Zaqueu, ele vem muito de encontro a essas coisas que a gente vê hoje, achando muitas pessoas fazem pouco caso da outra. Ah, eu conheço Deus. Conhece coisa nenhuma. Você não conhece Deus, não. Eu não sou contra a teologia, não, porque a teologia nos mostra um caminho muito bom de Deus. Mas quando ela passa do limite dela, que a pessoa acha que está conhecendo Deus e começa a dar aula de Deus, ela está subindo nos sicômoros da vida. E Jesus então manda o recado: desce daí,
vem aqui, porque se você ficar no mesmo nível que eu vou visitar, eu vou na tua casa, eu vou comer na tua casa, eu vou te fazer uma visita de cortesia. É isso que Jesus fala nesse evangelho. É uma aula de psicologia muito grande, que às vezes as pessoas ficam achando, o poder sobe a cabeça. Não é só um poder religioso, não. Porque quando você quer conhecer Deus, Deus está nos 10 mandamentos, Deus está na doutrina da igreja, Deus está no bem, Deus está naquela situação de que a gente se iguala aos outros. Não tem maior, não tem presidente da república, não tem rei, não tem nada. Nós somos iguais diante de Deus. Então o sicômoro era uma figueira brava, que ela se via plantada no meio das vinhas para amparar as uvas. Jesus está nos dizendo aquele recado. Eu não estou dizendo que a coisa não aconteceu, não. Pode ter acontecido, né? Mas ele faz aquilo como um recado psicológico na alma de cada um de nós. Se nós não descermos como Jesus desceu, nós não vamos conhecer as coisas de Deus, não. Porque a vida hoje, ela nos quer elevar as coisas. É muito comum hoje uma pessoa acadêmica, uma pessoa que acha que tem toda a sabedoria acadêmica na cabeça, se ela tem. Você não pode comparar um médico com um jardineiro. Você não pode comparar um psicólogo com uma cozinheira. Você não vai comparar, mas são atitudes meramente acadêmicas. Mas diante de Deus, a sabedoria de Deus, a simplicidade de Deus, ela é igual para todos nós. Nós temos de descer dos nossos sicômoros da vida, né? Nos amparar na Eucaristia. Jesus falou aquilo já. Vocês têm que se amparar na Eucaristia que eu vou dar a vocês, porque senão não vai conseguir nada, não. E amparar na Eucaristia, eu vejo tanta gente que às vezes na fila da comunhão, que eu fico pensando assim, meu Deus, eu não quero julgar não, mas pelo amor de Deus, como é que essa pessoa tem coragem de entrar numa fila da comunhão, pensando no que ela pensa? Não desce dos sicômoros de jeito nenhum, não desce. Esse recadinho de hoje é um recado muito simples. Jesus foi um dos maiores psicólogos do mundo. Ele nos deu exemplos muito grandes. A todo o Novo Testamento é um exemplo de Deus, de que preste atenção nessa atitude de Jesus. Preste atenção nessa atitude de Jesus. Ele nos deu recado. Ele nos manda recado a todo momento. E esse recado do sicômoro é muito simples. Desce, Zaqueu, vem cá. Fica no mesmo nível que eu, porque eu quero visitá-lo. Eu vou na tua casa se você descer. Se você ficar em cima, não vai adiantar nada, tá bom? Então fica o recado de hoje. E sempre lembrando a vocês, eu não sou padre. Não sou padre. Eu tenho família, eu tenho tudo. Mas eu leio, eu procuro entender. E eu peço a Nossa Senhora, a todos os dias, eu peço, me ajude a entender as palavras de Jesus. E ela ajuda, tá bom? Então, fica o recadinho de hoje, tá bom?